que o meu sangue me encheu de bênçãos. Sou plantadeira. Olá, boa de noite. semente boa. Boa noite. Vão me dando aí notícias, se o som tá bom, se a imagem tá boa, a transmissão. Boa noite. Vamos lá, entrando hoje para nossa live. Boa noite. Sou plantadeira de semente Ah, que bom, obrigada. É isso aí, gente. Eu vim do corpo da minha mãe. Bom, entrando. Ela me deu. Se sintam em casa, chegando na casa do meu coração. Pois é, você ama essa música e me trouxe ela como uma recordação boa para a gente trazer para cá hoje. Boa noite, pessoal. Vamos entrando em contato, né, com essa energia, esse momento essencial para as nossas almas, para os nossos corações. Olá, boa noite. Muito bom ter vocês aqui. Tô só... Ah, que bom, Regiane. Plenitude eu não digo, mas alegria em estar viva. Sejam bem-vindas. É, Bruninha, essa música é emocionante. Vamos lá, entrando, se sentindo em casa, para a gente poder ambientalizar com o tema de hoje, que é um tema que nos faz olhar para além do que a gente enxerga. Então, né, olhar para uma mãe difícil, eu convido vocês a também olhar para a história difícil dela. Deixa eu finalizar a música aqui. Senão o tempo passa muito rápido também. Esse tema, ele é muito, muito bom. Gente, quero agradecer mais uma vez, né, a participação de vocês, o encontro de vocês comigo, a confiança, né, pelas mensagens que eu venho recebendo de vocês, pelo nosso trabalho. Quero dizer que esse trabalho, ele parte do meu coração para vocês, para a vida. E a partir, né, desses estudos, desses trabalhos, dessas vivências, a gente vem encontrando uma possibilidade cada vez maior de ampliar os nossos olhares, os nossos despertares. Essa é a proposta. Então, para quem não me conhece, acho que a maioria que está aqui hoje me conhece, mas eu sou a Larice Pedrosa, idealizadora e executora do projeto Um Caminho que Leva à Cura da Mulher, Mães e Filhas. Você está aqui agora neste canal, né, que a gente fala do projeto Mães e Filhas. Se sinta em casa, porque é um lugar que atende todas nós mulheres, todas as mulheres, de todas as idades, com todas as suas funções, com todas as suas diferenças. Nós somos iguais em nossas diferenças, né? E o projeto, ele é voltado exatamente para esse desenvolvimento emocional, esse desenvolvimento afetivo, intelectual, comportamental, espiritual da mulher. Mas um caminho que eu encontrei na minha vida e que eu encontrei como um caminho seguro foi o caminho sistêmico, estudando e vivenciando a prática e a teoria de Bert Hellinger, do qual eu pude, né, ter a felicidade de conhecer, estudar e frequentar a escola dele, tanto na Alemanha quanto no Brasil. E esse trabalho, esse estudo, a gente já está nele numa caminhada de 10 anos, né? Então, é só para que vocês entendam a partir da onde eu falo. Esse falar não é só meu, também tem todo, né, um embasamento teórico vivencial de Bert Hellinger e de vários outros docentes. E Sophie Hellinger, enfim, várias outras pessoas queridíssimas, não só como professores, mas também terapeutas, que me fizeram estar aqui hoje. E hoje eu estou trazendo essa proposta da gente conversar sobre as mães difíceis a partir do olhar de conhecer
as histórias difíceis delas, para a gente ampliar a nossa compreensão, ampliar a nossa percepção e encontrar dentro de nós um carinho, né, um acolhimento importante para que a gente de fato sinta a cura das nossas feridas internas, para que a gente de fato consiga, né, não só compreender e perceber, mas fazer com que todas as nossas dores se derretam, fazer com que todas as nossas dificuldades também se derretam. Elas vão se derretendo, vão se esvaziando dentro da gente, a gente vai soltando elas, né? E para fazer essa caminhada, as pessoas me perguntam como é que é isso, né? Como é que é desenvolver esse processo interno, né? O que precisa? E o que precisa para desenvolver esse processo interno é vivenciá-lo, é senti-lo, porque a gente pode aprender, conhecer com teorias, né, com muitos conhecimentos, mas se a gente não internalizar, sinceramente, esse caminho, né, da cabeça até o coração, se a gente não fizer ele com o nosso coração aberto, a gente não consegue, de fato, sentir a mudança em nós. Então, o meu convite para vocês hoje é que vocês olhem para esse tema, mas buscando cada vez mais a mudança em você, você mulher. E onde tudo começou na sua vida, na sua função, né, no seu lugar de filha. Então você chegou na vida pela sua mãe, né, também pelo seu pai, mas pela sua mãe que deixou você nascer, que deu a luz a você, né? E que depois deixou você crescer, amamentando né, ou não, mas estava ali te dando aquele colo, aquele acolhimento, aquele aconchego, quando possível, para que você crescesse, se tornasse uma mulher. Essa mulher que cada uma de nós somos é que muitas vezes nos convida a trazer em nós uma necessidade de recuperação de algo, de transformação de tantas outras coisas, né? Para que a gente não fique no mesmo lugar dentro da gente. É importante que a gente se desenvolva, cresça, para que de fato tudo expanda e a gente consiga, né, ter um bom resultado do nosso caminho, dos nossos propósitos de vida. Quem aqui tem uma mãe difícil? Quem aqui já experimentou quadros de necessidades em que a sua mamãe não foi uma genitora, né, que estava ali promovendo você, que estava ali acolhendo você, cuidando de você, uma provedora, né? Quem aqui, né, passou não por isso, mas por outras histórias em que a mamãe teve que trabalhar demais por questões da própria necessidade da família, ou era doente, por vários motivos, vivia em hospital, vivia em internação, ou vivia quadros de tristeza, né, de extrema tristeza, com depressões crônicas, e acabava sendo aquela mãe que não tinha um olhar vivo, né, brilhante por você. Quem aqui já atravessou caminhos com a mãe em que foi muito cobrada, muito exigida, muito controlada, manipulada, enfim, tantas questões envolve uma relação com a mãe. Eu estou dando estes exemplos, mas nós temos vários outros, né? E quem aqui ainda sente o peso de carregar essa história com a mãe? Quem aqui ainda sente a necessidade de ser vista pela mãe? Quem aqui, né, de vocês, de mim, sente que quando esse sentimento de amor ou de acolhimento ou de ser amada vai recuperar algo em você, vai te trazer algo que de fato te faz, né, aquela ideia de que te faz bem, que vai te trazer um bom lugar na sua própria vida. Bom, essa é a introdução de hoje para que nós possamos conversar um pouquinho sobre as histórias difíceis também, as nossas histórias difíceis e as histórias difíceis das nossas mães. Eu quero que vocês me tragam perguntas, participações, relatos, né, para a gente poder deixar ainda mais caloroso esse nosso encontro de hoje. Nós somos as filhas reais da nossa mãe, né,
querendo ou não, gostando ou não, do momento que a nossa mãe nos deixou nascer, nós fomos desejadas, fomos amadas pelo coração delas, né? Isso é muito original, é muito interno, é intrínseco. E por mais que nós não tivemos lá, né, uma fala da mãe com aquela confirmação de que nós fomos desejadas, amadas, de que ela queria aquela gestação e ter uma filha, e foi um caminho fácil, tranquilo, né? Um caminho aberto. Então, isso é como se aliviasse nós todas hoje, né? Para que tivéssemos assim na vida, falando assim, foi um caminho comum, que teve lá, né, os seus desafios, mas nada muito difícil, nada muito assim trágico, né, para a minha vida. Isso seria uma possibilidade, então, da gente estar na atualidade e dizer, olha, Larice, eu tenho realmente um presente, né, uma realidade que me alegra. Eu tenho tudo que eu preciso. A minha vida é suficiente. Eu tenho o suficiente. Porque essa origem muito boa com a mãe, com a família, né, com o pai, com a família, ela leva a gente para uma atualidade também muito boa. É como se 1 mais 1 fosse igual a 2, né, gente? Esse lado traz para cá. Do momento que muitas pessoas relatam assim, não, eu tive uma vida comum com a minha mãe, com meu pai, tranquila, harmoniosa, nunca tive tantos problemas. Mas olha, Larice, hoje eu tô com um problema afetivo, eu tô com um problema no casamento, né, ou na relação, eu tô com um problema no trabalho, eu não consigo trabalhar, ou eu consigo trabalhar, mas eu não gosto do que faço. Eu estou com um problema financeiro, eu estou com um problema com os meus filhos, eu estou com um problema de saúde, eu estou com problemas emocionais, eu guardo muita angústia, muita ansiedade, muita raiva, muita tristeza, muita solidão. Quer dizer, todas essas versões, né, essa fala carregada de histórias difíceis, né, ou de queixas, ela tem uma raiz. Não tem como a gente ter vivenciado uma história fácil e ter uma atualidade tão difícil. Então, eu quero saber de vocês aqui, quem é hoje, né? Quem de vocês hoje carrega pesos muito profundos no coração, na alma, se sentem assim, às vezes até punida pela vida, mas, por outro lado, olha para trás, olha para a relação com a mãe, olha para a relação com o pai, e não vê nenhum problema. Gostaria de saber se tem alguém de vocês que possa me trazer esse relato. Porque a grande questão é que quando eu recebo os relatos com as histórias, né, com as situações difíceis com a mãe, é mãe narcisista, é mãe tóxica, é mãe manipuladora, é mãe possessiva, é mãe agressora, né, é mãe ausente, é mãe egoísta. Nós temos várias versões de mãe, né? Nós temos várias situações dessas mães todas que não deram acolhimento, carinho, nutrição, proteção, não deram aconchego, aprovação, reconhecimento, né? Não deram uma série de movimentos em que faz com que você, a filha, se sinta segura na vida. É como se eu te perguntasse lá atrás, né? Você se sentiu segura na sua infância? E na sua juventude, você recebeu uma proteção, um acolhimento, né? Um olhar materno que assegurasse as suas dificuldades na transição do ser criança para o ser adulto, né? Nessa fase da transição? Você se sente segura de estar na sua vida hoje, de fazer tudo o que você se propõe a fazer com segurança? Então, vai olhando, né, para esses movimentos internos e vai percebendo onde é que você se encontra hoje. Que lugar, né, da vida, na vida, que isso tudo transborda na sua atualidade. Eu quero saber. Tá? Hoje eu quero conversar mais com vocês. Aqui, ó, foi fazendo constelação que estou aprendendo a compreender e perdoar minha mãe. Interessante a sua colocação, até hoje, né?
eu falei de perdão com uma colega minha e trouxe um olhar de Bert Hellinger sobre essa expressão, perdão, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, olha, Larice, eu tive uma infância tão difícil, minha mãe foi tão difícil, ela é tão difícil que eu me movo internamente a compreender a história dela, a ampliar o meu olhar, ampliar, né, toda a minha percepção para que eu perdoe a minha mãe. Mas o que é perdoar? Perdoar significa, né, no olhar de Bert Hellinger, um lugar que se a gente não se igualar com o outro, a gente vai se sentir melhor do que o outro. Então, o perdão, ele é um sentimento interno de muita calmaria interna, de se sentir igual ao outro que você olhou e olha e fala, pô, bom, aquela dificuldade vinda daquela pessoa, para mim hoje eu reconheço o lugar. Mas cuidado com esse lugar, eu perdoo o outro que me fez mal. Isso pode dar uma conotação de que você se sente melhor do que a sua mãe, né? Você se sente melhor do que todas as pessoas que prejudicaram você. Então, cuidado com isso, certo? Bom, eu vou estar começando a trazer algumas coisas. Olha lá, ó, a minha dificuldade é de manter uma relação afetiva, né? Então, por si só, a relação afetiva, ela está toda conectada na nossa relação com a nossa mãe e com o nosso pai. Por quê? Porque o nosso primeiro amor, a nossa primeira relação na vida foi com a mãe. A gente internalizou cuidados que vão além dos cuidados biológicos, né? Os cuidados ali pós o nascimento. Tem um cuidado no período da concepção até o nascimento. A gente não reconhece muitas vezes esses cuidados, que é onde a gente cresceu, né, para se tornar um bebê e nascer. E a partir dali, para as mães que ficaram nas vidas das filhas, dos filhos, elas ainda nutriram aqueles filhos, acolheram aqueles filhos, né, para que continuasse o crescimento. Então, esse é um primeiro amor da nossa alma para a alma da nossa mãe, da qual a gente seguiu com confiança para poder crescer, se desenvolver. E muitas vezes a gente busca recuperar esse amor em outras relações, seja com o mesmo sentimento de acolhimento, de afeto, de ternura, de proteção, de nutrição, seja quando faltou na relação com a mãe, a gente busca em outras relações, né, especialmente afetivas, para que a gente receba o que a gente não recebeu da nossa mãe. Então, esse é um primeiro ponto que muitas vezes a gente fala, olha, procurar uma relação afetiva é procurar muitas vezes uma sensação de se sentir saciada, né, bem, acolhida, protegida, mas cuidado, esse é um lugar da relação com a mãe. Uma mulher numa relação afetiva, ela se coloca no lugar de dar o que tem e receber só o que precisa. Claro que tem a questão com o pai também. O pai é permanência, o pai é continuidade, né? O pai é progresso, é avanço. Quando a gente tem uma boa relação com o pai, é natural que as nossas relações, elas tendem a também permanecer. Isso, gente, tomando pai e mãe todos os dias, sendo adulta, né? Tendo uma postura adulta todos os dias. E não é sempre que a gente se mantém na postura adulta, né? Existe uma criança interna em nós que nos convida muito a viver conflitos, porque a criança, ela exige de nós, né? Tudo que chegou para nós de ruim, ela quer recuperar, ela não quer isso, e o que não chegou, especialmente o que não chegou. Então, nós temos que cuidar dessa criança interna também, né? Em relações com a mãe, que houve uma super proteção na infância e na juventude, né? A gente se sente presa nessas relações. A mãe que super protege uma filha, ela inconscientemente, ela está levando para a filha um pedido, que é mais ou menos assim: filha, eu te dou tudo, eu faço tudo por você, eu acolho as suas necessidades, mas por favor fique, não vá embora, fique na minha vida. Né? Então, essa mãe, né, com a ânsia
de ter aquele olhar vigilante, de não tirar os olhos da filha, do crescimento da filha, de querer o melhor para a filha sim, dentro de né, uma espécie assim de um abraço, né? Essa mãe, ela também tem dificuldade em imaginar quando é que essa filha vai crescer e de deixar essa filha crescer e ser deixada por essa filha na própria vida. Então, uma mãe que alivia muito, né, o caminho da filha ou do filho, tá, gente? Isso serve para os meninos também. É quando ela, como mulher, cuida dela mesma, ela também lida com as próprias insuficiências, ela também lida, né, com o alto amor, com a busca interna de se desenvolver como mulher e também em outras funções, não só a materna, e ela vai deixando, vai aliviando, né, esses filhos para que eles possam seguir em direção à vida. Toda mãe vai sentir, né? Quem é mãe aqui sabe, toda mãe vai sentir quando uma filha, um filho segue o próprio caminho, mas é um sentir bom, né? Dá aquela sensação de, nossa, agora chegou aquela grande hora, né? Da minha filha partir, crescer, se tornar uma mulher, mas se ela tá bem, eu também fico bem. Existe, né? Bert Hellinger dizia que mães felizes, né? Pais felizes, filhos felizes, né? Quando a gente está nesse caminho, lá na frente, né? Filhos felizes, mães felizes, pais felizes. Exatamente porque está vendo que eles estão bem. Isso acalma o coração, acalma a alma, né? Eu já vou entrando aqui com as participações de vocês. Eu me considero com uma boa relação com a minha mãe, mas sou criticada porque não sou aquela filha presente. Se eu ficar um mês sem ir na minha mãe, não sinto culpa, eu sei que ela está bem. Então, quando a mãe ela já tem um repertório, né? Que filha boa é filha que não deixa ela para trás, que tem um olhar assim quase de prioridade, né, para ela, que filha boa é filha obediente, que faz tudo o que ela necessita, que ela precisa, né? Que filha boa é aquela que cuida dela, que apoia ela e que também na própria vida está indo bem. É natural que essa mãe, ela tenha esse repertório que ela vai jogar sempre para os filhos, né? Os filhos têm lá 50 anos de idade, essa mãe está lá falando, nossa, você me deixa, o que vem de mim não importa. E fica naquele joguinho interno, né? Essa mãe, ela está mostrando que ela precisa de você, que ela precisa que você, inclusive, cuide dela naquele lugar da mãe, né? E um movimento de se fazer uma mulher saudável na relação com a mãe, isso na fase adulta, é quando a gente consegue, né, internamente deixar a mãe na vida dela, no destino dela, consegue nos ocuparmos, né, com as nossas vidas e internamente a gente fica em paz em fazer um pouquinho diferente dela, que também com a mãe fez talvez diferente disso, né? Cuidou dela e tudo mais, mas a gente decepciona essa mãe em paz. Quando nós estamos bem nas nossas vidas, essa decepção é de tomar a decisão de cuidar de si mesma, priorizar a própria realidade, que é com a sua família, com o seu marido, com seus filhos, com o seu trabalho, com as suas coisas. Essa decepção, ela tem lugar. A mãe vai ficar chateada porque você priorizou o seu trabalho e não foi lá ficar com ela tomar um lanche, um lanchinho no final da tarde, mas você estava trabalhando até tarde. Então, essa decepção ela tem um bom lugar na fase adulta quando as filhas, mulheres, cuidam de si e cuidam muito bem de si, tem uma qualidade na própria vida, né? Tem uma mensagem interna que é assim, mãe, agora eu cuido de mim e você cuida de você. Obrigada, você me deu a vida, me deixou crescer, eu reconheço a sua grandeza. E aí você fica em paz mesmo, né? Essa crítica da mãe com você, às vezes até expondo você na família, com outras pessoas, fica para ela, a gente fala, um problema dela, uma carga, um peso dela. E a gente confia que essa mãe dê conta de carregar, né?
Minha mãe foi presente e ausente devido ao óbito do meu pai tão cedo. Hoje gosto muito de ficar só. Tem alguma relação? Olha, tem sim, mas vamos ver como é esse gostar, né? Porque uma mãe que, como mulher, ficou viúva muito cedo, ela teve que se virar demais, né? E dar conta de ocupar 2 lugares em um, né? Então, ela foi, a gente fala mãe e pai ao mesmo tempo, entre aspas, né? Num período que muitas vezes exigiu dela ser dona de casa, a cuidadora dos filhos e ao mesmo tempo, né, promovendo ali o financeiro da família, pagando as contas, enfim. Então, essa mãe, quando ela está nesse movimento da vida, fazendo cada tarefa de uma maneira que ela se sinta bem, que ela sabe que ela não está prejudicando os filhos, né? Que ela está fazendo inclusive pelos filhos e que ela está em paz por isso, é natural que os filhos, mesmo pequenininhos, eles recebam esse bem-estar da mãe, mesmo a mãe que está ausente porque está trabalhando demais, está ocupada com outras coisas demais, mas eles recebem esse bem-estar da mãe. E aí, esse é um bom lugar de se estar consigo mesma, que é quando você suporta a sua própria insuficiência e também é grata com a sua suficiência. Isso faz com que você fique bem e fique muito bem e em paz com a sua própria companhia. Então, gostar da própria companhia, se isolar um pouco para estar com você, né? Eu tenho uma frase que é assim, eu gosto de, frase não, uma expressão, né? Eu gosto de estar comigo, eu gosto de passear comigo, eu gosto de sair para fazer compras comigo, eu gosto de fazer alguns programas comigo, mas porque eu gosto muito da minha companhia, né? Espero que quando você se coloca sozinha, é porque você está ali curtindo você mesma, né? E espero também que na sua história, quando a sua mãe foi refazer todo esse movimento, né? Ela também confiou na vida, ela confiou no destino dela, certo? Gente, bom, eu vou conversando com vocês e a gente vai trocando, né, um pouco dessas sensações que hoje eu quero trazer para vocês. Como eu disse, quero que vocês fiquem mais no sentir, não só no pensar, tá? Hoje minha mãe tem 87 anos e há 15 anos tem Alzheimer, né? Que elas estão falando comigo ainda aqui, né? E quando ela precisar, atendo dentro das possibilidades. Ótimo, é isso mesmo. Bom, só para eu trazer um pouquinho, né, de um pouco mais de teoria e entrando nas perguntas e respostas, muitas vezes a gente tem um olhar pelas nossas mães infantil. É como se nós olhássemos para elas com o nosso olhar infantil, o nosso olhar da criança. E esse olhar nos leva a ter ânsias, né, necessidades integralmente em nossas vidas. É como se nossas mães tivessem que nos dar tudo. Então, não bastou deixar a gente nascer, não bastou deixar a gente crescer. É como se ela tivesse que continuar nos oferecendo tudo que nós precisamos para a gente se sentir seguras, né? E se sentir naquela sensação de proteção, de bem-estar. Então, por conta disso, por conta desse olhar, dessa criança interna em nós, é que a gente projeta uma mãe idealizada, e essa mãe idealizada ela é composta por várias necessidades nossas, que se ela suprisse, a gente diria, eu tenho uma mãe excelente, eu tenho a mãe que eu sempre desejei. Isso independente da fase da vida que você está. Você pode estar na infância, na juventude, na fase adulta, na maturidade e muitas vezes pedir, né, internamente para a vida, pedir externamente, né, abrir o vozeirão mesmo e dizer, poxa, Larice, eu acho que falta da minha mãe mais carinho, mais compreensão, falta da minha mãe mais presença, falta da minha mãe mais carinho, no sentido de toque, né, de abraço, de dizer eu te amo. Gente, são tantas mulheres que me relatam a falta dessa mãe nesse sentido. Ah, minha mãe é rígida, é fria, minha mãe não sorri, minha mãe não brilha os olhos por mim,
né? Então, são mulheres que vão trazendo essas dinâmicas na relação com a mãe e naturalmente que elas sentem essa dor. Naturalmente que elas sentem esse peso, principalmente quando nós temos quadros em que as mães têm doenças graves, físicas, intelectuais, né? E que desde a infância elas tiveram que lidar com uma mãe muito consumida com as próprias coisas. Então, a gente tem que recuperar esse olhar. Esse olhar da nossa criança é que precisa ser acolhido. E ele não vai ser acolhido pelas nossas mães, muito menos na nossa fase adulta e madura. Ele vai ser, né, visto, ele vai ser acolhido por nós mesmas. Então, muitas vezes, eu não estou assim, muitas vezes eu escrevo assim para vocês, né, que a gente deve olhar para esse lugar da mãe, esse lugar grande da mãe, e a gente deve se acalmar com esse lugar delas na nossa vida, né? Mostrar, olhar além do que está por trás, o que está atrás dela, né? O que está além dela com relação às próprias dificuldades, os próprios limites, esse comportamento muitas vezes nocivo, entender que ali tem uma raiz atrás dela. É muito difícil a gente relatar assim, olha, minha mãe, ela é extremamente agressiva, ela é compulsiva, ela é manipuladora, ela é possessiva, ela é tóxica, ela é narcisista e a mãe dela é uma flor e o pai também, e a família não tem nenhuma ocorrência. Isso é quase que impossível. Pode até não ter tido nenhuma fatalidade entre o pai dela, a mãe dela, os irmãos, os avós, os tios, tias, mas alguma coisa nesse sistema está escondido para que a pessoa seja tão queixosa, tão difícil e carregue tantas cargas. Porque segurar, você pode falar assim, mas pode ser uma mulher mimada, não cresceu, não se desenvolveu. Sim, pode ser sim, mas até mesmo segurar um mimo extremo como esse para deixar uma pessoa completamente tóxica, completamente difícil, é pesado. Então tem algo a mais que está pesando ali, né? Por isso eu peço, olhe além do que você está vendo. Muitas vezes essas características, essa lista que a gente coloca das nossas mães, né, cheia, né, de adjetivos ali, ela está composta pelas nossas necessidades de filha, de mulher e até mesmo de mães em nossas vidas. É preciso que a gente encontre um lugar dentro da gente que abra espaço para uma verdadeira compaixão. Uma verdadeira compaixão pelas histórias difíceis das nossas mães e por tudo que essas histórias as tornou como mulher, como mãe, como esposa, como filha, enfim, como todas as suas funções. A gente percebe que quando a gente abre espaço dentro dos nossos corações para essa compaixão, quando a gente está no olhar maduro, o olhar da mulher, a gente consegue também imediatamente acolher as nossas necessidades. A gente percebe que a gente consegue olhar para as nossas dores, acolhê-las, dar um lugar para elas. Porque não se dá um lugar para as nossas dores no passado, se dá um lugar para as nossas dores no presente, no momento presente. Então, né, é um grande movimento e um grande desafio para nós querer sair do passado e vir para o presente, olhando sempre para frente. Porque quando a gente olha para frente, a gente está confiando na vida. E para Bert Hellinger, mãe e vida tem a mesma energia, tem a mesma esfera. Isso é que faz a gente perceber que muitas vezes os problemas atuais estão refletidos na origem, na nossa mãe, no nosso pai. Minha mãe teve 6 filhos, a diferença de 11 meses entre os 5 primeiros. E claro que teve dificuldades, eu me senti só, abandonada. Hoje eu vejo que ela fez o que sabia e podia. Exatamente, muitas das nossas mães foram mães de vários filhos sem poder escolher se iam ser mãe de 1 ou 2 ou não. Nós temos que lembrar que existe um contexto social, cultural, religioso que marcava a maternidade das mulheres. Então, uma mulher que seguia uma determinada, por exemplo, religião,
que não pudesse tomar contraceptivo, né, não pudesse utilizar esses recursos, ela vai ser mãe de muitos filhos mesmo, muitas vezes, né? E dá aquela sensação de mãe que desprotegeu, mãe que foi ausente, mãe que não olhou para nenhum dos filhos, que os irmãos mais velhos cuidavam dos mais novos, mas a gente não percebe que existe um contexto cultural, social, que ela seguia o que era preciso. Eu gosto de fazer a tal pergunta: se coloque no lugar da sua mãe. Você conseguiria ser a mãe que você desejava, né, que ela fosse para você? Porque, de fato, tem um contexto social aí, né? Tem algo muito maior do que apenas, né, essa história, minha mãe é mãe de 6. Né? Então, com compaixão, você abre seu coração, olha com reconhecimento, com maturação, e ao mesmo tempo você investe em você para cuidar da sua dor, para acolher você e dar um bom lugar na vida, um bom lugar para você na vida, né? Esse é um caminho que a gente aproveita para se desenvolver. Perdi meu pai com 16 anos, vítima do alcoolismo. Eu olhava mais para mim do que para ele mesmo. Por um certo tempo não compreendi. Depois, com a maturidade e buscando aprender sobre, né, hoje sigo em paz. O pai alcoólatra, ele é uma peça importantíssima no contexto familiar, porque ele representa, né, com o alcoolismo, o movimento de olhar para os excluídos da família. Então, para Bert Hellinger, o pai viciado, ele não tem o pai presente no coração. Para ele existe, né, uma dificuldade, uma distância entre filho e pai. Por diversos motivos, esse pai, como filho, sentiu a falta do próprio pai. Mas ele está a serviço de um sistema muito maior do que ele e o pai dele. Então ele está olhando para aqueles que foram esquecidos no sistema, aqueles que foram excluídos no sistema, e o álcool é um recurso, né? É uma força para lidar com essas exclusões. É como se ele não inclui o pai, não inclui os que estão esquecidos e excluídos, e inclui os vícios, né? Não é um tema fácil, não é tão simples, a gente fala aqui rapidamente, cada caso é um caso, né? Não vamos generalizar, mas vem desse caminho esse olhar. E a mulher de um alcoólatra, ela também está no sistema, ela não é vítima desse movimento, ela está ali também reparando algo, incluindo algo. Ser filha de um pai alcoólatra também. Ninguém é vítima, né? E poder amar um papai, ter um papai com todos os seus limites, né? Com todas as suas dificuldades, compreendendo que ele deu o melhor dele, né? Para a vida, que foi deixar você nascer, crescer e tantas outras coisas mais, é poder de fato se sentir muito segura para continuar a caminhada, né? E a gente, quando consegue olhar para o nosso pai, para a nossa mãe, a gente consegue incluir tudo isso, a gente consegue olhar para as nossas dores, não colocando elas no coração e ficando nesse lugar de sofredoras, mas sim a gente dá um lugar para a gente resolver. Então eu gosto de usar essa palavra, derrete dor, derrete todas essas dificuldades que você tem aí carregado, né? Vai derretendo, vai eliminando, vai desfazendo, vai soltando tudo isso e deixando para quem tem que deixar. E ficando só com a sua parte. E ainda assim tem como recuperar muitas coisas, né? Nós temos um futuro pela frente. Não tem como a gente não pensar diferente disso, né? Um futuro que nos permite tantas possibilidades. Sim. Ela está agradecendo a frase, né? Ok. Minha mãe sempre foi ciumenta, possessiva, um casamento cheio de conflitos, acabei assumindo papéis que não eram meus. Isso também impactou na minha vida adulta, acabei optando por morar longe da família, tudo, né? Nas famílias em que o ninho é muito bom, né? Aquela casa assim, gente, muito boa, muito gostosa, muito aconchegante, né? Roupa lavada, limpinha, cheirosa, né? Comidinha pronta, fresca, gostosa, né? Não tem que fazer nada. Olha, gente, é um desafio ser filho nessas casas, porque a vontade de ir embora não vem de jeito nenhum, né?
Ninguém quer ir embora. É tudo aquele. O ninho ali tá ali cheio de filho. Primeiro pititim, depois vai crescendo, vai virando aqueles bichinhos grandes, né? E quer ficar ali com o pai e mãe porque o ninho é muito bom. Em situações em que nós temos, né, mães difíceis e pais difíceis, em histórias difíceis, né? Nós ganhamos uma espécie de liberdade para a gente seguir mais cedo. Primeiro porque o difícil leva a gente ao amadurecimento quando é possível. Não é simples amadurecer numa história difícil. Precisa-se de muitos recursos. Por exemplo, terapias, outros acolhimentos, outros movimentos da vida para que a pessoa se sinta segura para crescer. Mas quando ela consegue se desenvolver um pouquinho que seja e se sente um pouquinho segura para se desenvolver, ela vai voar muito rápido, né? E morar longe da família não significa excluir a família, não significa rejeitar essa história, essa dificuldade. Significa que você ganhou um espaço melhor, uma liberdade maior para que você fizesse a sua vida onde você escolheu fazer. Então, a gente muitas vezes confunde, né, que aquele filho que vai para muito longe, principalmente nós brasileiros, né, é como se nós fôssemos ingratos, né? Não. Por muita dificuldade que você vivenciou com a sua mãe, pode ter certeza que você foi criando força para a sua vida, para que você fosse a mulher que você é hoje e vivenciasse, né, tudo no lugar que você está hoje. Se você tem alegria em poder se realizar, se você de fato tem gratidão por essa história, está tudo no lugar certo, né? Não tem nada fora do lugar. O que mostra muitas vezes que a gente está fora do lugar são as nossas dores. O como a gente, né, olha para elas e se destina a elas, né? Quando uma mãe demonstra uma certa rejeição para com a filha, rejeita a filha? Não. A rejeição da mãe, ela aconteceria se fosse lá da concepção ao nascimento e tivesse ali um aborto. Fora isso, depois que deixou nascer, existem outras formas de rejeição, sim, mas que se a gente for parar para pensar, existe um movimento consciente e um movimento inconsciente. Muitas vezes uma mãe ela é muito fria, ela é muito rígida, ela tem uma postura muito concentrada nela mesma. E ela tem dificuldade, muitas vezes, de ver as necessidades dos filhos. Ela se coloca distante, ela se coloca ausente. Pode ter certeza que o que parece tanta rejeição da parte dela para com você, começa nela, ela com ela mesma. Essa dificuldade na relação com você começa nela. Às vezes é uma mãe que não tem esse padrão, né, com o outro filho. Às vezes com a sua irmã, com o seu irmão, ela é totalmente diferente. E com você ela é assim. Mas a gente tem que compreender que, por isso que essa live hoje, ela retrata sobre a história difícil da mãe, né? Que muitas vezes a gente lembra, né, a gente traz para a mãe muito mais visualização do que é difícil para ela na própria vida do que às vezes um irmão nosso, uma irmã. Vocês me fizeram lembrar da Sufi, quando ela nos relatou a história dela com a mãe. E ela e uma irmã mais velha. E a irmã mais velha é filha de outro pai, né? E ela ficou viúva e depois veio o pai da Sufi. E ela depois ficou viúva novamente, mas ela tratava a irmã dela completamente diferente dela. Ela era muito mais carinhosa, mais presente, e com ela era muito difícil. Ela era extremamente difícil, ela era muito rígida, era muito agressiva, enfim. A Sufi não compreendia por que a mãe era tão diferente com ela. E à medida que ela conheceu Bert Hellinger, conheceu as constelações e toda essa visão sistêmica, ela percebeu algo muito importante. O pai dela, do qual ela é muito parecida, inclusive, foi um grande amor. E ela perdeu esse grande amor na guerra, também, de novo, né? Então ali, ela trazia para essa filha, quer dizer, para essa mãe, né, o que ela não podia ter mais. Então, essa dor estava muito mais marcada no coração da mãe
do que propriamente no que vinha da Sufi para ela, né? Então acho que isso ajuda bastante quando a gente tem a oportunidade de olhar além do que a gente está enxergando, né? Que é a mãe difícil. Toda mãe difícil guarda uma história difícil, né? Por trás de uma mãe difícil existe uma história difícil. Nós, filhas, podemos confiar abertamente nisso. Muitas vezes essas histórias difíceis elas são contadas, mas a grande maioria das vezes elas não são contadas, elas não são vistas. Muitas filhas, né, falam assim, Larice, eu fiz uma constelação, agora eu vi tudo da minha mãe, né? Agora eu conheço toda a história da minha mãe. E eu vou repetir, você não sabe de nada. Nós nunca sabemos de nada, ou seja, de tudo, né? A gente sabe o que a gente viu muitas vezes, a gente sabe o que a gente vê, mas a gente não consegue ver além muitas vezes. Então, a gente tem que saber, gente, que é igual nossas vidas. Nem nós sabemos tudo que parte de nós. Imagina uma outra pessoa, né? Muitas vezes nem nós sabemos descrever quem somos nós, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente deseja, o que a gente não deseja. Imagine uma pessoa fazendo isso por nós. Então, aproveitem a oportunidade para saber que nessa história da mamãe, das avós, das bisavós, nas histórias de família, nós sabemos muito pouco sobre essas histórias. E não cabe a nós ter que saber muito, porque o nosso lugar é de pequena. Cabe a nós sentir essas histórias. Cabe a nós entender que cada história difícil nos trouxe uma dignidade. Então, se você foi uma filha daquela mãe mais terrível, mais destrutiva, né, que você vivenciou situações gravíssimas na infância e ainda, né, reflete tudo essa dor na sua vida hoje, lembra-se, a vida confiou em você para que você tivesse a dignidade de ser graduada nessa história. É uma história que formou você, é uma história que formou a sua mãe, é uma história que formou o seu pai. E essa história é a história certa. Estou cada vez mais encontrando o meu lugar de filha e sinto a alegria dos meus pais por tudo que tem chegado até mim. Quando a gente chega, né, vai chegando nesse lugar de filha dentro da gente, olha, não tem lugar melhor do que estar no nosso lugar. Então, o melhor lugar da vida, do mundo, é o nosso lugar. Não é o lugar de ninguém mais, é o nosso lugar. O problema é que a gente se atreve a sair muito do nosso lugar e visitar lugares na família, lugares fora da família, né? Nós que somos terapeutas, se a gente não cuidar, a gente sai querendo salvar o mundo, porque antes a gente tentou salvar a família. Né? Eu lembro do Gerhard falando isso, né? Que constelador, ele se inquietou, né? De tanto tentar salvar a família, né? E aí tá ali, agora tentando salvar o mundo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Meus pais foram casados por 53 anos. Faz um ano que meu pai faleceu. E minha mãe está buscando em mim um tempo maior no dia a dia, uma cobrança maior de estar com ela, e muitas vezes preciso dizer não. Isabela, esse não é muito curador, né? Ele dá lugar para ela e lugar para você, né? Então, de fato, ela está mancando, né? É como se ela estivesse dizendo, nossa, agora está faltando alguém tão importante, e como você é fruto desse amor, né? A representação, a materialidade desse amor, é como se ela dissesse, agora eu posso estar mais com a minha filha, né? Enquanto for algo muito saudável, tá ótimo. Mas, de fato, se for para penalizar a sua própria vida, tirar você da sua própria vida, aí vai ser muito pesado. Você é uma mulher, você pode chegar nela e dizer, mãe, é muito pesado para mim ter que fazer a companhia que meu pai fazia para você. Eu sou só a filha, né? Eu vou te dar só esse lugar na sua vida. Então, eu não posso te dar o que meu pai não pôde, né? Essa é uma boa expressão. Isso ajuda demais. Eu nunca saí de perto da minha mãe, hoje eu cuido dela. Minha mãe é essa aí. Sem carinho, sem amor e muito fria, mas eu a amo mesmo assim. O amor
é intrínseco. Ele é de alma para alma. Não tem como a gente questionar o amor. Muitas vezes a gente questiona o amar. Eu não amo a minha mãe, por exemplo, mas o amor é algo que não tem como a gente escolher. Então, gente, mãe difícil, mãe com postura difícil, mãe com necessidades difíceis, cabe a nós aprendermos a nos relacionarmos com ela. Mas amor, ter mãe, tudo isso é intrínseco, tudo isso é original da alma. É alma com alma. Nós vamos sair falando coisas besteiras. Eu não gosto da minha mãe, eu odeio minha mãe, eu não amo a minha mãe, eu não tenho mãe. Isso é uma dor. É uma dor da alma expressa nessas frases, né? Não é seu caso. Mas eu só estou dizendo que seja apenas a filha, apoie por tudo que foi possível receber dela, mas lembra-se, não deixa de cuidar de você. Porque quando você cuida de você, você demonstra o seu amor por ela. Porque nós somos a continuidade das nossas mães. E quando a gente está muito bem na vida, quando a gente está muito alegre na vida, nós temos uma mensagem também que a gente oferece para a mãe e para o nosso pai. Eu amo vocês em mim. Eu amo vocês na minha liberdade. Eu amo vocês nas minhas realizações. Eu amo vocês na minha própria vida, né? E eles se alegram, porque não tem pai e mãe que não se alegre com o sucesso dos filhos, com a realização dos filhos. Deixa eu ver aqui, ó, minha mãe é muito ingrata, né? Então, quer dizer, uma mãe que se demonstra sem gratidão pela vida, pelas coisas da vida, é uma mãe que está querendo mãe. Então, cuida disso, você é sua filha, cuidado com esse lugar de dar a ela o que ela não recebeu da mãe, do pai, nem da vida, né? Tome esse lugar, porque quando você coloca para sua mãe que você só pode dar a ela o que você tem, que é a sua gratidão, ela vai ser muito mais digna com a ingratidão dela do que se ela tivesse, né, você fazendo algo por ela para sanar algo. A gente não salva ninguém, a gente não salva a vida de ninguém, muito menos de uma mãe. Esse é um lugar muito perigoso, né? Gente, tem muita participação aqui, tá quase acabando. Vou ver aqui, deixa eu ver, vamos lá, que bom, fico feliz. Larice, por que eu sou tão insegura para algumas coisas, outras eu me acho muito segura, determinada? É natural que a gente não se sinta segura em tudo em nosso caminho, né, em nossas vidas. É natural que a gente guarde ainda desafios internos para serem movimentados, recuperados. Então, você é uma mulher que está em desenvolvimento até a sua morte. Você tem muito tempo pela frente. Vamos considerar que você é jovem, então, independente da idade, a juventude está na alma, né? Então, vai trabalhando o que impede você de ser segura, de ser a mulher que você deseja, de estar num lugar de mulher que você deseja. E esse caminho, gente, não adianta. Não é só do pensar, não é só do conhecimento, da aprendizagem, é do sentir. Por isso que eu sempre falo, gente, não adianta só conhecer, só perceber, precisa internalizar, precisa colocar aqui no coração. Senão não vai para frente, não vai caminhar, né? Então, essa é a minha dica para você. O que eu sempre dou como dica? Terapias, cursos, workshops, né, encontros. Inclusive, gente, eu vou falar do workshop Mães e Filhas, hein? Porque é um movimento que a gente vai vivenciando e sentindo em contato com as nossas dores, né? Enquanto a gente está na queixa, enquanto a gente está nas exigências, nas cobranças, a gente não consegue internalizar nada, porque a gente não vê as nossas dores, a gente não entra em contato com as nossas dores, né? Então eu vou aproveitar, viu, que você deu o seu relato para convidar vocês, gente. Sábado agora eu vou fazer o workshop online Mães e Filhas, com o tema O Olhar da Mãe em Direção à Filha, para que a gente trabalhe exatamente qual é o lugar que nós estamos atualmente em nossas vidas com relação às nossas mães, ou seja, o que a gente ainda carrega delas, o que a gente ainda se pesa por elas, o que a gente ainda cede, né, faz por elas,
mas que a gente nem sabe que tá nesse lugar carregando pesos e muitas vezes deixando de cuidar de si mesmas, né, por causa da relação com elas. Então, a partir de vivências, exercícios, a partir de movimentos de constelação familiar e também reflexões e perguntas e respostas, sábado agora eu vou estar com esse workshop que é do coração, que eu faço com muito amor e é uma proposta para a gente entrar em contato com as nossas dores, para a gente de fato sentir o que impede a gente de ter realização pessoal, né, de estar bem com as nossas emoções em todas as nossas relações, em todas as nossas funções. Então eu estou convidando vocês, né, o nosso grupo está todo fofo, eu vou lá no grupo colocando algumas coisinhas, eu vou sair da live agora, já vou colocar algumas coisinhas lá e espero vocês, tá, para esse sábado, das 14 às 18, na plataforma Zoom. É possível, gente, que a gente se encontre, mesmo à distância, nas mesmas dores. Né? Eu vou receber mulheres fora do Brasil, dentro do Brasil, tá muito lindo. Faço questão, se você tiver confiança no meu trabalho, no meu movimento da vida, me chame aqui e venha para o workshop online Mães e Filhas, tá? Eu vou ler mais uma perguntinha aqui, mais uma contribuição para a gente encerrar, tá quase acabando. Tá perguntando aqui, né, para eu falar mais de dependência, né, de vícios, isso aí a gente põe mais para frente. Ai, gente, obrigada pelo carinho. Olha, eu ainda carrego algumas culpas, agora eu procuro olhar muito para mim, desejo muito essa alegria, né? É importante a sua participação, porque quando eu falo muito desse cuidar de si, de olhar para as próprias dores, de acolher essas dores, de saber dissolvê-las, né? Soltá-las, derretê-las. Isso é um processo que não é simples, que não é só na fala que a gente consegue chegar nesse lugar, né? Bert Hellinger nos trouxe vários conhecimentos. Dentre eles, um é sobre os campos de consciência. Então, existe um campo de consciência que é a consciência, a boa consciência, né? Ou a consciência leve. E tem um outro campo de consciência, que é a consciência, a má consciência ou a consciência pesada, que muitas vezes nos faz compreender por que a gente carrega tanta culpa por nossas escolhas de cuidar de nós mesmas. Então, rapidamente eu vou explicar isso. Quando nós estamos vivenciando a primeira lei sistêmica, que é a lei do pertencimento, que é o direito que cada uma de nós tem de pertencer ao nosso grupo familiar, ali, para que a gente se sente, né, pertencente, para que a gente se sente, né, eu faço parte da minha família, inconscientemente a gente busca se parecer com os membros familiares, com as histórias familiares. A gente busca se parecer com as mulheres e com os homens da nossa família, mesmo não tendo conhecido eles. Né? A gente acha que a gente só se parece com quem a gente viu, conheceu, vivenciou. Não é verdade. Muitas vezes a gente carrega histórias, padrões repetitivos de membros familiares que a gente nunca viu. Eu vou dar um exemplo, nós mulheres, as nossas bisavós. A gente tende muito a tentar recuperar algumas coisas, algumas dores das nossas bisavós. Então, quando a gente acaba, por exemplo, se a gente é de uma família que todas as mulheres não foram bem-sucedidas nos casamentos, e não foram mães favoráveis, não foram mães tão boas assim. É comum que a gente busque esse mesmo padrão de dor para as nossas vidas, ou em histórias muito semelhantes, ou em histórias diferentes. Isso leva a gente a ter uma consciência leve, uma boa consciência. Uma sensação de que eu também, mamãe, eu também, vovó, eu também, bisavó, eu também sou como vocês. Veja, olha a minha história, olha o que eu estou passando. Então, quando a gente ocupa essa consciência nesse lugar muito... Gente, sem perceber, tá? A gente traz isso para nós sem perceber. A gente se sente leve, dá uma sensação de alívio, mas ao mesmo tempo a gente abraça o sofrimento, a gente abraça tudo que dói. Do outro lado, que é quando Bert Hellinger nos apresentou a má consciência ou a consciência pesada, quando a gente procura fazer algo melhor para nós,
Quando a gente aproveita a nossa geração, que tem mais espaço, mais liberdade, para a gente fazer um pouco diferente do que a nossa história, as nossas mães, avós, bisavós, pais, avós, bisavós e todos os outros membros, quando a gente de fato toma consciência e força para fazer um pouco diferente, é natural, Gisele, que venha uma sensação de solidão e culpa. É mais ou menos assim, nossa, só eu estou sendo feliz no amor na minha família. Só eu estou me realizando como profissional, financeiramente, ou como mãe. Só eu estou conseguindo morar fora do Brasil e estudar e falar outras línguas e se desenvolver. Então dá uma sensação de peso, de culpa, de egoísmo e de muito isolamento, de muita solidão. Porque é mais ou menos assim, quem mais da família vem comigo? E não depende que a gente puxe, porque a gente até tenta, no nosso amor cego, a gente tenta puxar os nossos familiares, né? A questão é que esse caminho é único. O caminho do crescimento, do desenvolvimento, da evolução, ele é solitário, como disse Bert Hellinger. Ele é único. E viver a má consciência, fazer diferente da família, não é para qualquer um. Mas é para você, meu seguidor, que está aqui na live comigo até agora e que está aprendendo a fazer um pouquinho diferente da dor da mamãe, do papai, da família. Eu quero convidar você para olhar para sua mãe, para olhar para o seu pai, para todos os seus familiares e dizer a eles, obrigada, obrigada de verdade, porque se você está melhor hoje do que pior, se você ocupa hoje um lugar de profunda plenitude e realização, graças aos seus queridos familiares e a sua história certa, você consegue viver a má consciência em paz. E isso é um movimento de homenagem, de homenagear todos esses queridos que chegaram antes de você. Gente, ó, até já tocou campainha aqui em casa, vai chegar alguma coisa aqui para mim, para o meu marido, e eu preciso ir embora. Então eu quero agradecer vocês, tem muita participação. Eu fico muito feliz, né, de ter recebido a visita de vocês hoje na nossa live e de ter vivenciado esse momento com vocês e vocês comigo. Agradeço mais uma vez. Lembra-se, eu tenho esse canal que tem vários textos, tem as lives, tem alguns áudios, alguns vídeos. Eu tenho o canal do YouTube, tá tudo lá. Quem não tem Instagram, quem não tem Facebook, tá tudo lá, tá? Eu tenho o Facebook também, né? Para quem desejar vir comigo e com mais um grupo de mulheres lindas para esse sábado, estaremos no workshop online Mães e Filhas, vivenciando tudo isso aqui em movimentos sistêmicos que vão além da reflexão e faço os atendimentos presenciais, faço atendimentos online, faço constelações familiares. Dentro da minha possibilidade de servir a vida, eu faço o possível e o meu melhor. Gratidão, tudo de bom para vocês. Uma boa noite. Até breve.